Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver vendo nos horários aí que vocês estiverem vendo. Hoje nossa aula é sobre banco de dados, né? Vamos voltar a falar sobre banco de dados. Na aula passada é, dessa nossa, desse nosso, dessa nossa playlist, digamos assim, né? De banco de dados 2, nós estamos trabalhando com funções, né? Funções, nós vimos na aula passada algumas coisas a respeito de funções. Claro, pessoal, que não dá, né? Devido ao tempo, fica complicado a gente abordar todos os assuntos relacionados a funções. Mas nós vamos continuar falando sobre elas, né? Porque o assunto de agora que nós vamos começar a abordar é sobre triggers, né? Então, vai envolver também funções, vocês vão ver que vai envolver funções também. É, Entretanto, a gente vai deixar um pouco os assuntos mais aprofundados, né, sobre funções. A gente viu o básico sobre funções, que é o que dá para a gente ver com o tempo que a gente tem, né? Mas eu recomendo que vocês, se forem utilizar funções, deem uma olhada na documentação do próprio Postgres, né? Tem também outros sites bem interessantes de tutoriais sobre Postgres, que a gente pode encontrar várias coisas aí, né? E sobre funções e exemplos e também comunidade, né? Olha a comunidade, você consegue, se você precisar de alguma função específica, você consegue também é, tá obtendo esse apoio, né? Mas vamos lá, então o objetivo da aula de hoje, como eu disse, é falar sobre triggers, sobre gatilhos, né? Então nós vamos ver o que é isso, o que são os gatilhos, como que eles funcionam, como que eles vão ser úteis para a gente. Eu gosto mais de gatilhos, de falar mais de gatilhos do que das funções, embora uma coisa esteja diretamente relacionada à outra, né? Aí vocês vão ver que o gatilho ele é bem interessante para a gente utilizar, ele é assim, uma mão na roda para muitos bancos de dados. Às vezes um banco de dados não é tão bem construído, mas ele pode ser consertado, digamos assim, né? Ele pode ser evoluído com algumas triggers, né? Então vamos ver como que vai ser útil essas triggers no dia a dia e é uma das coisas mais úteis, né? A gente tem para se utilizar no banco de dados são as triggers. Então vamos lá, vou fazer uma pequena introdução aqui com os slides que eu preparei para vocês. E aí são poucos slides, apenas 6 slides aí, só para a gente ter uma pequena introdução ao banco de dados, ao triggers, né, do banco de dados Postgres. E aí depois nós vamos fazer, obviamente, como a gente sempre faz, os nossos exemplos práticos aí para vocês entenderem melhor como que funciona tudo isso, ok? Então vamos lá. É, então, o que são gatilhos, né? Então, o assunto nós já falamos, né? Então, o que são gatilhos? Então, gatilho é uma instrução, né? É uma instrução do banco de dados que deve. Isso aí está na documentação, tá, pessoal? Essa definição aí, ó. É uma instrução, um banco de dados que deve automaticamente executar uma função específica quando uma operação específica for feita. Foi específica duas vezes, meio redundante, mas é isso aí. Elas podem ser para tabelas, views e chaves estrangeiras. Então, pessoal, é basicamente isso aí, ou seja, é uma instrução que vai ser executada automaticamente, até coloquei automaticamente em vermelho aí, destacado, porque ela vai ser baseado em uma operação que eu faço no banco de dados. Essas outras operações vão ser desencadeadas, né? Como se fosse esse nosso dominó aqui, né? Eu executo uma ação, essa ação vai desencadear várias outras sem necessariamente que eu esteja diretamente ligado a elas, ou seja, essa operação aqui vai fazer com que as outras todas sejam executadas. Então é basicamente isso, assim que funciona uma trigger, né? Um gatilho. Então elas são ou executam, isso aqui eu coloquei essa observação, mas na verdade aqui no Postgres existem outros bancos de dados que a gente pode criar a função dentro do próprio trigger, dentro do próprio gatilho. Mas no caso do Postgres a gente cria as funções separadas e depois executa ela também no gatilho, tá? Então, nesse caso aqui, elas executam funções ou procedimentos, na verdade é chamado de procedimento, mas a gente pode criar como uma function, assim como nós criamos as nossas funções anteriormente. A diferença de função e procedimento, pessoal, é bem básica, já foi falado algumas vezes, né? Procedimento não tem retorno, função geralmente tem retorno, né? Pode não ter retorno também, mas geralmente tem.
Então, procedimentos são disparados automaticamente a partir de uma ação, como já falamos, executada no banco de dados. Mas que ações são essas, né? Que ações são essas? Então, as ações são 3 ações básicas. Eu acredito que também tem o truncate ali que eu não coloquei ali, mas basicamente são essas ações aí que eu posso utilizar que vai disparar o meu gatilho. Por exemplo, insert, né? Insert into, né? Vou inserir alguma coisa numa tabela do banco de dados. Update, né? Vou atualizar alguma coisa e vou excluir ou excluir alguma coisa. O truncate também eu acredito que ele também dispara um gatilho. Eu vou depois tentar achar um exemplo com isso também. Mas essas básicas aí que a gente conta muito exemplo com essas 3 ações aí, né? Então elas podem ser disparadas tanto antes quanto depois dessa ação, do momento desse evento. Por exemplo, eu quero que algo seja executado antes da atualização de uma tabela, eu posso colocar um before, né? Se eu for querer que ele execute depois, por exemplo, depois que eu atualizei, eu quero que ele faça algo, eu vou colocar o after, né? Pode também ser em mais de um momento, pode ser after e before, né? Também, pode ser executar 2 coisas, uma antes e depois também pode ser configurado dessa forma. Mas geralmente a gente escolhe um momento, se é antes ou depois de uma ação que vai ser executada. E qual ação? Essas ações aqui, certo? E eles vão utilizar palavras reservadas como new, old, né? New, old, para referenciar os valores, novos valores, né? E os valores já existentes. Então, new vai ser para os novos valores que estão chegando e old vai ser para os valores existentes. Existem outras variáveis também que são criadas. Isso aqui, na verdade, funciona como se fossem variáveis que são criadas automaticamente pelo banco quando a gente executa lá, né, a trigger. Quando a gente executa a função da trigger, ele já cria automaticamente algumas variáveis para a gente. Depois eu vou mostrar para vocês uma lista dessas variáveis aí que ele cria automaticamente no momento que a gente executa. Eu vou até mostrar logo, né? Vou mostrar logo para vocês terem uma ideia geral aqui. Depois vocês podem abrir também. Isso aqui é a documentação oficial, embora que seja uma versão antiga. Eita, meu mouse está complicadinho aqui. Na verdade, a minha tela ali está meio lenta. Então, ó, essa documentação aqui é do PostGIS 8.0 ainda, mas tudo que está aqui funciona ainda nas versões mais recentes aqui, tá? Eu escolhi essa documentação desse jeito porque ela está em português, fica mais fácil para entender. Então, vocês podem entrar nesse endereço aqui em cima, que não está aparecendo todo para vocês aí. Mas depois eu posso colocar lá também, né? Eu posso deixar na descrição do vídeo aí esse site. Mas o que acontece? Olha só, quando a gente executa uma função, um gatilho, quando a gente chama um gatilho, ele cria automaticamente essas variáveis aqui. A variável new, né? Variável old. Então, que significa o quê? É um tipo de dado tipo record, né? Tipo registro, que tem todos os valores da variável, todos os valores anteriores da tabela, né? Todos os valores anteriores da linha, né? Da nova linha que eu estou querendo inserir no banco de dados. Inserir, ou atualizar ou excluir, certo? Então ele pega os valores antigos dessa nova linha, seja ela para inclusão ou para atualização. A exclusão, obviamente que não, né? Porque não vai ser nova linha, né? Então, atualização ou exclusão, ele pega os dados dessa nova linha e coloca nessa variável aqui. O old significa os valores antigos que tinha já na linha que eu estou querendo atualizar. No caso do old, ele não existe no insert, né? Então, o new, ele não existe no delete, né? Existe só no update e no update e no insert, né? O new. O old, obviamente, que são valores antigos, então ele vai existir só no update e no delete, né? Então, vai funcionar assim. Aí tem outras variáveis que ele cria automaticamente, se a gente precisar de usar para alguns momentos, né? tgname, por exemplo, é o nome da variável que contém o nome do gatilho disparado, certo? Então, se eu precisar de algum momento dentro do gatilho ou dentro da função obter o nome do gatilho que foi disparado, eu vou pegar ele o nome dele através do tgname.
TG when no momento, né, o momento da execução do gatilho, se é antes ou depois, tá? Então eu posso também obter esse momento através do TG when. TG level é o nível, né? Se é de nível de linha ou nível de statement. Isso aqui a gente quase não usa mais se for necessário, né? Você está dizendo aqui se é para cada linha ou por cada comando, né? Dependendo da definição do gatilho ali. Isso aqui é importante, a gente usa muito, que é o TG op. Depois nós vamos até fazer um exemplo com ele, que ele obtém qual ação que está tentando ser executada, né? Se é insert, update ou delete, né? Ou truncate também, aqui não está o truncate, né? Então pode ser que não funcione com truncate. Eu vou pesquisar isso melhor para vocês, tá? Então, ó, esses as três ações podem ser obtidas lá na função através dessa variável aqui. Aí vem outras, pessoal, que isso aqui a gente quase não usa, então eu não vou ficar falando muito sobre elas. Aqui tem o número de argumentos que foi passado para o gatilho, né, para o procedimento do gatilho. O argv também é uma matriz que contém argumentos da função create trigger, né? Então você vai pegar quantos argumentos foram passados para a função, né, através dessas duas variáveis, tá? Então isso aqui também pode ser útil em algum momento. Beleza, então, mas eu queria mostrar para vocês o mais importante é o TG-op, que é pegar uma operação, né? O TG-when, que é pegar se é antes ou se é depois, e o TG-name, que é o nome do gatilho, e essas duas primeiras aqui, que é o old e new, que a gente usa muito, que é para pegar então os valores novos que estão chegando para ser atualizados ou inseridos, né? E o old, que são os valores antigos que já existiam na tabela, que é na hora de atualizar ou na hora de excluir. Então essas são variáveis que são criadas, que são úteis para a gente aí. Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos continuar então, né? Tá acabando já, não se preocupem. Então a sintaxe para a criação de uma trigger aqui no Postgres é mais ou menos assim. Então primeiro eu vou criar a função, tá? O que tem de especial nessa função? A única coisa que tem de especial nessa função, pessoal, é o retorno, né? Retorno. Então, ó, eu vou criar create or replace function, o nome da função. Isso aqui colocou trigger function name. Isso aqui é interessante a gente definir, a gente colocar algo que identifique que essa função é uma função que vai ser chamada por uma trigger, né? É interessante a gente fazer isso porque ele vai retornar o que? Vai retornar returns trigger, tá vendo aqui? Então ele vai retornar uma trigger. Então isso é que é o especial dela, digamos assim, né? O nome é normal. Eu posso até colocar algo como trigger function name, por exemplo, né? E para identificar que é uma função de trigger, mas o que é especial mesmo é isso aqui, ó, trigger, certo? Então isso aqui vai ser útil, a gente vai ter sempre que colocar isso nas funções de trigger, tá? Retornando uma trigger. Aí vou ter o begin-end, posso ter a declaração aqui dentro, né? A declaração de variáveis, uma seção declare, né? Que a gente já viu anteriormente, posso usar variáveis aqui também. E aí vou ter todo o procedimento, todo o código que eu quero que seja executado no momento que o gatilho for disparado, né? E o return new. Eu posso retornar new ou old, certo? Então essa aqui é a linha. Esse return aqui, eu posso retornar null também, se eu quiser, tá? Se eu não quiser usar esse valor que está antigo ou novo para nada, para nenhum tipo de operação, eu posso colocar return null também. Mas eu tenho que retornar alguma coisa, né? Vai retornar para trigger aqui, então vai retornar alguma coisa. Então, geralmente a gente coloca o return new, tá? Por isso que está aqui no exemplo. E aí no final eu termino, né? E vou terminar, fechar a função. Ficou até faltando alguma coisa aqui, né? Aqui tem aqui, ó, dois cifrões e no meio eu posso colocar qualquer coisa aqui. Mas geralmente eu coloco só 2 cifrões, como a gente já fez anteriormente em alguns momentos. E para criar a trigger em si, isso aqui é a função da trigger. E a trigger em si
Eu vou criar ela, create trigger, e colocar o nome da trigger. Eu vou colocar o momento que vai ser executado, after, before, ou no instead of, né, em algum outro momento. Mas geralmente a gente usa o after ou before aqui, tá? E aí vem a palavra reservada on, né? E aí coloca o nome da tabela. Então a trig vai ser executada sempre quando acontecer algo em cima de uma tabela, né, específica, tá? E aí tem várias outras coisas que são opcionais. Tudo isso que está entre colchete aqui são opcionais, tá? Opcionais. Então a gente pode definir se o início é imediato, se ele pode ser esperar um pouquinho, né? Vai ser depois. Por cada linha ou por cada statement. Então, for each row, geralmente a gente utiliza essa expressão, né? E manda executar. Isso aqui é obrigatório. Execute procedure, né? E aí coloca o nome da função, que no caso aqui seria trigger function name aqui, né? E os argumentos se forem utilizados. Geralmente não se utiliza argumento aqui, porque por ser, né, eu posso passar por argumento para lá, mas geralmente a gente não passa, tá? E aqui vem então o que acontece quando o evento for declarado, né, e faz as operações. Isso aqui eu posso usar insert, update, delete, né? Então tudo isso é o truncate aqui dentro na verdade é aqui dentro da função que a gente coloca isso. Eu vou mostrar que a sintaxe simplificada, que fica melhor da trigger, né? Aqui ó, sintaxe simplificada é o que mais a gente usa, né? Então a gente vai ver os exemplos usando isso aqui. Então vai ficar mais fácil para vocês entenderem dessa forma. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma função, né? Foi criada, é aquela mesma função lá, inclusive faltou fechar aqui, né? E aí eu vou chamar a função, ó, create trigger, vou colocar o nome do trigger, tá? Aí after ou before aqui, tá? Aqui pode ser after ou before. Aqui vem a operação, né? Se eu quiser já definir a operação, né, a operação que vai acontecer, eu posso colocar aqui after insert. Eu posso até definir também mais de uma operação, pode ser insert or update or delete, né, ou vírgula, né, pode ser separado por vírgula aqui, colocando quais as operações vão acontecer, né, insert, update, delete. O nome da tabela que vai acontecer isso, e coloco for each row e coloco execute procedure e nome do procedimento que vai ser executado aqui. Só isso, o trigger, né? Então o trigger é bem simples de criar. Então vamos lá, né? Vamos aos exemplos. Então vamos aos exemplos que aí fica mais fácil de todo mundo entender, né? Vamos parar aqui essa nossa exibição de slides. Eu vou parar também o nosso vídeo, porque já passou da quantidade de minutos que eu gosto de gravar. E aí nós vamos agora, no próximo videoaula, agora nós vamos trabalhar com os nossos exemplos, né? Vamos ver os exemplos aí, como tudo funciona. E espero que vocês entendam através dos exemplos, fica muito mais fácil de entender. Falando assim a gente não entende muito bem, né? Mas na hora dos exemplos as coisas ficam mais claras aí. Então até a próxima, pessoal. Veja os exemplos para vocês entenderem como funcionam os gatilhos, ok? Até a próxima.